Painel, mandei uma reportagem. Eu vou mostrar uma reportagem do jornal de hoje. Nós estamos no século XXI, de vez em quando eu tenho a sensação de que eu estou no século XV, XVI, ou alguma coisa parecida. Mas eu queria mostrar para vocês só a manchete. Está em todos os jornais do Brasil. Médico, baixa um pouquinho. É vítima de racismo de paciente que não queria ser atendido por um crioulo. Agora sobe um pouquinho aí, só para eu ler um tiquinho da matéria. Tá ruim para mim. No plantão da semana passada, na unidade de pronto atendimento da Tijuca, o médico Danilo Silva, de 29 anos, tomou um susto. Isso, obrigado. E não foi nenhum caso grave, mas pelo comportamento racista de um homem acometido por uma crise de hipertensão e foi atendido no local. O paciente, na faixa de 50 anos, disse aos funcionários que não queria ser atendido por negros. Segundo Danilo, o médico, o homem foi atendido por um médico branco que precisou sair por uma ocorrência. Ele também recusou a ajuda de um maqueiro porque não queria que o preto encostasse nele. E, ao entrar no consultório de Danilo para reavaliação, ele disse que não queria ser atendido por um crioulo. Depois você lê o resto da matéria lá, e tá bom que essa matéria dá vontade de vomitar. E eu conheço alguém que conhece esse paciente. Neil, tu lê o jornal de hoje? Leia. Sabe quem é o sujeito? Não faço a menor ideia. Aí agora eu sei quem é o sujeito. Eu falo, Deus, se o Senhor voltasse, seria um bom negócio. Porque o ser humano está insuportável. Aquilo no que nós estamos nos transformando é simplesmente tétrico. Tétrico. Imaginar que alguém trate um ser humano como crioulo hoje, como negro. Tratar um ser humano por causa da cor diferente como um ser subalterno. No limiar do século XXI. O homem com 50 anos teve uma crise de hipertensão. O estado dele era grave, ele recebeu, primeiro ele chegou, tinha um médico saindo para atender uma chamada de ambulância, o médico fez o primeiro socorro, caminhou para outro médico e foi para a ambulância. Quando esse chega na enfermaria, diz, eu não quero ser atendido por um médico negro. Quando o maqueiro que foi levá-lo para o médico negro foi ajudá-lo, ele disse, não quero ser atendido por um crioulo. O resultado da coisa foi que o médico crioulo disse assim, a autoridade, que sou eu, e o senhor não está em condição de escolher por quem dito. Se o crioulo, que é médico, fosse igual ao paciente, o que ele poderia fazer? Não atendia, então morra, desgraçado. Mas a grandeza do crioulo se mostra pelo fato de ter atendido o tolo do branco da mesma forma. O papel do médico foi brilhante, mostrou a sua grandeza. E aí eu não sei se a coisa piora em saber que o sujeito em questão é frequentador de igreja evangélica. Não vou dizer de onde, de que igreja, de que lugar. Eu fico, na minha ignorância, que é grande, tentando imaginar que evangelho se ouve que forma num ser de cor branca um ser que acha superior do que um igual que tem cor diferente. Que evangelho se ouve nas igrejas hoje? Um igual que tem cor diferente. Como há um igual que pensa diferente, como há um igual que tem peso diferente, mas igual, a raça é uma só, é humana. Sim ou não, igreja? É humana. Só um ser desumano, cego, que não consegue entender um negócio desse. Então, quando eu li essa matéria, hoje à tarde eu estava no evento lá no Arquivo Nacional, sobre história cantada, capoeiragem, oh Jesus, novembro eu não lembro mais nada. Ancestralidade e religiosidade. Capoeiragem, ancestralidade e religiosidade. Dia 20, domingo passado, foi dia da consciência negra.
E o Arquivo Nacional fez um evento lá falando sobre a questão negra, a capoeira como herança dos escravos, dos brasileiros afrodescendentes e tal. E por alguma razão me chamaram para estar presente e eu fui lá, participei do evento. E possivelmente vocês vejam alguma foto no jornal, teu pastor vai estar lá na foto junto de mãe de santo, de pai de santo, de mestre de capoeira. Eu estou lá como intruso na questão, eu estou lá porque era um evento cultural e hoje à tarde. Então, estava mostrando lá a herança negra do Brasil, que é a coisa mais linda do mundo. Quem não conhece a história da herança dos negros no Brasil, a cultura dos escravos, a capoeira, né, a história do samba, a riqueza da cultura brasileira, não tem como não se orgulhar dela, porque é a coisa mais linda do mundo. Nós temos uma das maiores culturas, nós somos um país continental, então nós temos uma cultura tão eclética, tão bonita, e que converge de uma forma tão divina, que nós devíamos nos orgulhar. Mas a nossa ignorância ainda faz com que nós achemos que a nossa cor nos faz diferente. Aí quando eu entendo que o sujeito é alguém que ouve palavra, aspas, de Deus, me vem à mente, e por isso eu quero pensar nessa gotinha, um versículo que eu queria que você abrisse agora em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, é bem rapidinho. Tiago capítulo 2, no versículo 1, diz assim, ó: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em o que? Leia comigo. Acepção de pessoas. Leia o 9 comigo. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso que condenados pela lei como transgressores. Agora o 13. Bota o 13, painel. Vamos juntos. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, Tiago, o apóstolo está dizendo, irmão, se você tem fé no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, você não pode ter essa fé, que é o Senhor da glória, em acepção de pessoas. E ele diz, se você faz acepção de pessoas, você peca. Você comete pecado, sendo por isso condenado pela lei dos transgressores. Quem se acha melhor do que o igual, que tem cor diferente, quem se acha melhor do que o igual, que professa uma fé diferente, quem se acha melhor do que o igual, porque tem grau de instrução diferente, comete pecado grave à luz do Evangelho. E é um pecado grave por quê? Porque você exerce juízo sobre um semelhante que tem um quê de diferente com relação a você. Então ele está dizendo, se o seu juízo é sem misericórdia, da mesma forma como você julgou o seu irmão, você será julgado sem misericórdia. Então eu costumo dizer, ninguém está na M à toa, na mediocridade. Ninguém está lá à toa. Se está na M, merece estar lá. Alguma coisa fez para estar lá, ou deixou de fazer alguma coisa que deveria ter feito para não estar lá. Ninguém está onde está à toa. O problema é que quando a gente vê alguém sofrendo, a gente só conhece o presente dele. A gente não sabe como viveu o passado a fim de chegar no presente como chegou. Então, o juízo que esse branco faz sobre o médico negro revela a sua inferioridade. Então, à luz da palavra, Tiago está dizendo que fé e acepção de pessoas são antagônicos. Não há como concluir fé e acepção. Não há como, sendo alguém que professa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, não há como alguém que professa fé, não é alguém que... não atrapalhem. Então não há como concluir fé cristã com acepção de pessoas. São coisas totalmente antagônicas. Não há como confundir as duas. Por que fé e acepção de pessoas são completamente antagônicas? Primeiro, porque a acepção, no caso de alguém que tem fé, seria alguém que teoricamente passou não por acepção, mas por aceitação, quando o mérito seria de condenação. Como que um cristão
vai fazer acepção de pessoas. Se o que ele sofreu na fé dele foi aceitação por Deus, pelo mérito de Jesus, quando o seu mérito era condenação. Como que alguém que foi aceito vai fazer acepção? Como que alguém que passou por aceitação, quando o seu mérito era condenação, vai fazer acepção? É antagônico. Quando a gente lê Romanos capítulo 5, versículo 8, é um texto bastante conhecido de nós todos, nós vemos o apóstolo Paulo lembrando-nos uma coisa muito importante: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele está dizendo, Cristo pagou a nossa dívida quando o que nós merecíamos era a condenação eterna. O que comete pecado é escravo do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, Neil, você devia estar morto porque você é pecador. Por que está vivo? Porque Cristo pagou a minha dívida, Ele me aceitou do jeitinho que eu sou. Como que eu professo uma fé que produziu libertação quando merecia a condenação, vai produzir em mim alguém que não aceita um semelhante por causa da sua cor? É antagônico, irmão. Então, meu irmão, escuta, você que está aqui de repente, ainda tem esse quê de preconceito com A, B ou C. Você precisa se converter, meu irmão. Estar na igreja e fazer acepção de pessoas por causa de cor, por causa de credo, por causa de questão social, não tem nada a ver com a nossa fé. A nossa fé é da inclusão, a nossa fé é da aceitação, a nossa fé não é do juízo, porque nós somos a comunidade de Deus, e a comunidade de Deus que foi aceita pelo Cristo, a despeito do nosso mérito de condenação. E quem é condenado, quem merece condenação, e foi perdoado, foi redimido. Quem é redimido não condena ninguém por nada. Se você não consegue absolver, cale a boca, mas não produza condenação. Não há como conciliar fé e acepção de pessoas, porque tratar-se-ia de uma ação de condenação por alguém que foi perdoado quando condenação merecia a ele. Fé e acepção também são antagônicos, porque quem julga, quem imprime juízo sobre alguém, usurpa uma prerrogativa exclusiva de Deus. O único que tem poder para julgar com equidade e justiça, com isenção, é Deus, ninguém mais. Quando você lê um outro texto que está aí, Tiago 4, nós vemos, no mesmo livro que nós lemos sobre acepção, nós vemos Tiago no capítulo 4, nos versículos 11 e 12, dizendo uma coisa interessante. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Só há legislador e juiz que pode fazer isso. Quando você julga, quando você imprime a tua opinião, sobretudo condenando alguém, quero que você saiba que você não está condenando alguém, você está condenando a lei. E você usurpa para si uma prerrogativa divina. Deus não divide a sua glória com ninguém, não. Ninguém está onde está sem que mereça lá estar. E nós vemos um tempo, irmãos, portanto, de condenação quase coletiva, né? Como é que nós vemos pessoas julgando o outro o tempo inteiro? Você vê uma postagemzinha no Facebook de 30 segundos, pronto. Você estabelece um diagnóstico condenatório sobre um ser que você conhece há 30 segundos, mas não sabe que aquele ser tem 60 anos de vida e de história. Você não conhece nada daqueles 60 anos, senão os 30 segundos que você viu no Facebook, e você já começa a malhar, você já começa a julgar, e está produzindo uma injustiça sem precedente. Tudo volta para você. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que cada vez que você lança uma palavra de juízo, tecla uma palavra de juízo, você está semeando para a vida. Lá no futuro isso volta para você. Lá no futuro a vida te devolve isso. Você vai tudo com tudo amarrado. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, por que a minha vida não flui? Por que os rios de água viva não fluem? Por que os céus não se abrem? Por que está tudo amarrado? Eu não me lembro de ter feito nada de mal. Eu faço uma análise da produção dos teus lábios. Faça uma análise do teclar dos teus dedos no teu Facebook. E veja quanta disso você já produziu sobre o nome de alguém por quem Jesus morreu.
e sobre alguém que você não conhece, senão por informação de Facebook. Veja quanta injustiça, quanta lei você já julgou e quanto que de Deus você usurpou quando fez isso. Aí talvez você saiba por que está como está. E por que, por último, fé e acepção são antagônicos? Porque quem é da fé não constrói cadeias ou segrega. Quem é da fé abre portas, liberta e congrega. Nós somos o povo da congregação e não da segregação. Nós somos o povo que não encadeia, mas liberta. Como diz Romanos capítulo 2, que pregamos sobre ele outro dia aqui, bem próximo daqui. Romanos 2, 5, nós vemos o apóstolo dizendo: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Mas tu, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras para ti ira no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Lá no 11 diz: pois para com Deus não há acepção de pessoas. Paulo está dizendo que quando a gente faz acepção de pessoas, quando nós usurpamos o direito de julgar do divino e do sagrado e de Deus, nós estamos fazendo um entesouramento de ira. Nós estamos entesourando iras. Nós estamos construindo cadeias. Nós estamos construindo juízo contra nós. De modo que, irmãos, para julgar e produzir acepção, o silêncio. Se você não puder abençoar, cale-se. Você está muito irado, teu senso de justiça, se é que nós ainda temos algum, se temos moral para isso, se o teu senso de justiça, indignação, é tão grande em você, a ponto de você meter o mal em todo mundo de quem você não gosta, estiver produzindo de forma a usurpar um direito que só cabe a Deus, pense bem quando fazer isso, porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal justo de Deus, e quando Ele for nos julgar, Ele vai ver que tipo de tesouro nós ajuntamos no caminho. E muitos de nós, por causa de acepção de pessoas, imprimir opinião sobre gente que a gente conhece há 30 segundos, por opinar sobre aquilo, ouvimos falar, mas não pesquisamos. Nós estamos entesourando para nós ira. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, quando você estiver do lado do negão, fala assim: negão, eu sou brancão, mas nós somos irmãos. Jesus morreu por ti e morreu por nós. E Ele morreu para que o brancão e o negão pudessem viver o mistério da reconciliação. E Ele diz que em Cristo Jesus nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós não existimos para segregar, nós existimos para congregar. O branco, o preto, o rico, o pobre, o general e o soldado, o flamenguista e o vascaíno. Nós existimos para produzir reconciliação e não segregação. Então, o homem disse que não queria ser atendido pelo médico negro. Nós dizemos aqui a todos os negros, porque o pastor dessa igreja é negro. Negro, você é bem-vindo nesse lugar, mas você, louro de olho azul, é também muito bem-vindo. É nosso irmão. Você que gosta de funk é bem-vindo, como que gosta de toquinho é bem-vindo também. Você que gosta de sertanejo universitário é bem-vindo, mas você que gosta de MPB também é. Você é bem-vindo. Se é bem-vindo, se vem para adorar o Senhor e para receber da sua palavra. Que Deus nos faça construtores não de ira para o juízo, mas que nós construamos uma catedral de amores para o juízo, porque por amor nós seremos absolvidos. Em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo e vamos adorá-lo. Vamos agradecer a Deus pelo médico negro que cuidou do branco idiota. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, porque em Cristo Jesus fomos feitos um. Não há grego nem judeu, não há bárbaro nem sírio, não há brasileiro e nem chileno, não há europeu nem africano. Somos todos um. A raça é uma só. Somos irmãos de raça. Meu Deus, nós pedimos que Tu faça nascer nesse país
uma igreja que propicie a convivência saudável, uma igreja que desenvolva de fato o ministério da reconciliação, que nós não sejamos aquele que guetiza, que segrega, que faça acepção de pessoas, mas uma igreja, ó Deus, que acolha, uma igreja, ó Deus, que assista, uma igreja que inclua, uma igreja que ame, uma igreja que serva indiscriminadamente. Queremos viver a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, sem acepção de pessoas. E queremos viver para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra é deveras esclarecedora. A Tua palavra faz bem para a nossa alma e para aquele que ainda pensa. E nós pedimos que continues a ministrar o nosso coração nessa noite. Estamos erigindo um trono de louvor a Ti. Assenta-te sobre este trono e recebe a honra e a glória e o louvor e a gratidão do Teu povo que Te adora em espírito e em verdade. Amém e aleluia. O melhor aplauso a Ele, vamos adorá-lo.